pessoal, a gente está aqui para mais uma temporada do Prosa de Professor e hoje a gente está com uma super novidade aqui, né, Bruna? Isso mesmo, sejam todas bem-vindas aqui e hoje, essa segunda temporada, tem o quê? Uma convidada especial. E a gente também tem uma novidade, porque agora além do áudio, a gente também tem vídeo. Então agora além de ouvir essas vozes lindas aqui, vocês vão poder ver esses rostinhos. Olha, então, Bruna, brincadeiras à parte, vamos contar para esse pessoal quem está aqui com a gente hoje no Prosa de Professor. Vocês sabem que a gente preza, né, por trazer conteúdo de primeira para vocês. E a gente já tem vários episódios no Prosa de Professor. Essa é a segunda temporada e a gente não queria começar essa segunda temporada de qualquer forma. A gente queria começar com uma convidada extremamente especial, Elaine Naldi. Seja muito bem-vinda! Nossa, tô me achando. Opa! Tô me achando. Muito prazer, gente. Muito prazer para vocês que estão aí. É um prazer enorme estar com vocês. Adoro vir para Minas. Estou muito feliz aqui de gravar com vocês. Bom demais. Elaine veio lá de São Paulo, né? A gente está aqui ao vivo, juntas aqui fazendo esse episódio. E pra gente foi muito bom ter ela aqui. Elaine, olha só, muita gente aqui já te conhece, tenho certeza que já conhece o Espaço Candô, já viu você em várias formações, mas a gente queria que você começasse se apresentando pro pessoal, contando aí quem é você, um pouco da sua história. Eu sei que é muito tempo aí na educação, mas resume aí pro pessoal quem é você, de onde você vem, conta um pouquinho pra gente aqui. Muito tempo mesmo, né, Paloma? 43 anos é muito tempo dentro da educação e dentro de escola. Hoje a gente até brincava que eu olho para o professor e eu já sei exatamente o que ele está pensando, porque é muita experiência, né, dentro de escola. Então, estou aí, a minha vida inteira foi dentro de escola e sempre estudando muito sobre abordagens inovadoras, né? Eu digo que eu dei muita sorte na minha vida de estudar de trabalhar em escolas que se preocupavam com a formação continuada e se preocupavam numa educação diferenciada também. Então, eu fui muito sortuda nisso. Eu estudo a abordagem de Régio, só a de Régio há 29 anos, há muito tempo. E aí, então, o Candô vem com toda essa inspiração de todos os meus estudos, não só de Régio, mas de outros lugares aí do mundo, né? Eu acho que o que é bom, a gente se inspira, né? E não dá para ser de um lugar só, porque também não dá para copiar nada, né? Então, a gente vai se inspirando com as melhores coisas que a gente vai acreditando e a gente faz algumas escolhas, né? E o Candô é isso, é feito de escolhas. Hoje não está só nas minhas mãos, está nas mãos de muita gente, todo mundo que passa por lá, toda a minha equipe pedagógica, que hoje já é bem grande. E agora com uma novidade, que nós vamos inaugurar o nosso centro de estudos, é o Centro de Estudos e Transformação. Eu acho que esse nome é muito diferente, porque nós pensamos mesmo que a pessoa precisa se transformar, né? Porque é uma ressignificação de um modelo tradicional e que a gente quer mudar. Então, por isso que eu gostaria e aí a gente vai colocar esse nome, Centro de Pesquisa e Transformação. Candô. Então, em breve estaremos lá com vocês. Será um prazer recebê-las. Já fala assim, né? Para quem ainda não acompanha lá no Instagram, nas redes sociais, deixa o arroba aí. Spaco Candô com K. Né? Nós somos uma escola de educação infantil e ensino fundamental. Uma das primeiras escolas aí no Brasil que tem o ensino fundamental nessa abordagem de Reggio Emília, que é inspirado em Reggio Emília. Então, acho que vale a pena seguir a gente no Instagram. É lindo, inspirador. Quem tiver a oportunidade, né, de algum evento, né, alguma mostra, enfim, os eventos que tem lá, ou agora também com o Centro de Pesquisa, ter essa possibilidade, né, de ver isso ao vivo e a cores, assim. A gente já teve lá algumas vezes e realmente estar lá no Candô já é transformador, assim, né? E acho que poder viver isso na prática, fazer essas formações lá, com certeza, assim, quem tiver essa oportunidade vai ser incrível. A gente conta aqui também para vocês quando tiver essa inauguração, vamos participar juntas lá, porque eu tenho certeza que vai ser incrível, né, poder ver isso, né? Eu acho que é um espaço que luta por uma infância bem vivida e luta por uma educação respeitosa com a criança, que eu acho que é isso que é o mais importante, na verdade, né? Pois é, e assim, a gente vinha conversando, né, falando sobre esses processos que acontecem na escola mesmo, né, Elaine? E um dos processos que eu acho que são altamente desafiadores, porque quando a gente fala sobre o brincar, quando a gente fala sobre a importância do simbólico, tudo isso é de um senso comum que as pessoas acham que é importante. Tudo bem que a gente vê que isso acontece de formas diferentes, né? Às vezes as pessoas falam, brincar, mas aí pensa naquele brincar com aprendizagem, aquele brincar totalmente estruturado, em que tem uma função por trás, e a gente sabe que
na verdade, o brincar tem muito mais que isso, né? Assim, que nem sempre ele vai estar conectado ali a uma aprendizagem, que as crianças aprendem mesmo, mas que essa não é a função necessária, né? É a função principal. Mas tem alguns temas que ainda são um tabu quando a gente fala, principalmente de educação infantil. E o tema que a gente escolheu para falar aqui hoje é um desses temas que é tabu pra gente, né, que é para muitas pessoas ainda, que é o processo de alfabetização na educação infantil. A gente vem aí gente que não gosta nem de usar essa palavra dentro da escola, em que o máximo que você pode falar é letramento. A gente tem outras pessoas que vão falar que é necessário ter um processo altamente estruturado, um processo sistematizado já na educação infantil. Então, a gente tem aí diversas abordagens, né, Bruna, e diversas percepções aí das pessoas sobre isso. E quando a gente vai lá no Kandô, quando a gente conhece a prática de vocês, a gente vê como que vocês fazem isso de uma forma significativa, de uma forma em que esse processo de alfabetização, ele acontece ali na prática, ele acontece nesse cotidiano, nessas experiências que as crianças vivem, pensando realmente nessa função social, nessa função individual que a criança vive ali na escola, né? Então, a gente escolheu esse tema porque a gente sabe o quanto vocês fazem isso e a gente queria que hoje você compartilhasse um pouco para a gente tentar refletir sobre isso, né? Sobre como acontece esse processo de alfabetização, esse processo de letramento no espaço Kandô. E uma das formas que a gente conversa e que a gente percebe é como a literatura, né, ela faz parte do seu currículo de uma forma viva, assim, como que ela é um processo realmente muito significativo. Então, eu queria que você começasse contando para a gente um pouquinho de como que você vê esse processo da alfabetização. Já faz, não faz? A educação infantil tem esse lugar, tem esse papel? O que você pensa sobre isso? Primeiro, eu acho que você falou uma coisa bem importante dessa questão do viver o cotidiano e trazer esse cotidiano como um currículo na educação infantil. Isso eu vejo que é a coisa mais importante, né? Então, esse cotidiano, realmente, ele precisa ser o currículo na educação infantil. A gente não precisa inventar muitas coisas, né? E a escola, eu enxergo a escola sempre muito conectada com a sociedade. A gente não pode ensinar uma coisa na escola ou eles verem uma coisa na escola que eles nunca vão encontrar lá fora, né? E quando a gente pensa nas formas mais tradicionais, numa cartilha, por exemplo, onde tem aquelas frases totalmente soltas e totalmente descontextualizada de tudo que eles veem fora da escola, a gente se arrepia, né? Porque o boi baba, quando que eles vão encontrar um cartaz fora da escola que tenha o boi baba? E o que isso quer dizer, né? Pois é, o que isso quer dizer para uma educação uma criança de educação infantil? Então, eu acho que é partir desse princípio. O que ele vai ver na escola que ele também vai encontrar lá fora, né? Então, a gente parte sempre disso. Qual é a função dessa escrita, né? Para isso, nós temos uma grade de gêneros textuais. Essa grade, ela é formada desde o berçário até o 5º ano do fundamental, onde, obviamente, os anos se completam, né? Então, um ano vai dando suporte para o outro, para dar subsídio para essa criança conseguir se apropriar de alguns gêneros naquele ano. Para ele conseguir se apropriar naquele ano, ele precisa ter contato, precisa ter aproximação com esses gêneros no ano anterior, né? E como se faz isso numa educação infantil? Fora isso, tem a questão que vocês falaram, do cotidiano. Então, as coisas que acontecem nos projetos, na projetação, ele vira formas de escrita também. As crianças vão todas as semanas, nós temos uma cozinha experimental, eles vão toda semana para a cozinha experimental e eles vão fazer uma receita. Então, essa receita, eles também vão escrever essa receita, né? Com a hipótese de escrita que eles têm, a gente não vai corrigir nesse momento, mas eles precisam compreender qual é esse gênero, qual é a função de uma receita, né? Para que serve? Isso começa a partir de qual idade? Começa sempre. Então, assim, todo mundo me pergunta isso, né? Como que a gente traz isso para o berçário? Então, como que é um gênero textual no berçário? Tem as cantigas. Então, as cantigas são um gênero textual. Então, a gente começa com muitas cantigas. A Paloma disse da literatura. A literatura é muito fortemente trabalhada no Kandô. Então, nós temos várias vertentes de literatura. Então, primeiro que assim, tem livros pela escola inteira. Muitos livros informativos em todos os locais, em todos os contextos que a gente organiza, mesmo de pesquisa, nós colocamos livros informativos, porque aquilo instiga a criança a saber mais, né? Então, ele está pesquisando sobre algo, ele vai olhar aquele livro, vai ter outra questão que ele vai se aprofundar. Então, tem muitos livros pela escola e livros de boa qualidade. Então, a literatura é muito fortemente trabalhada por nós. Então, tem a leitura do professor diária. Então, todos os dias, e a gente
enquanto diretora, enquanto coordenadora também, nós temos uma coordenadora que pega muito no pé em relação a isso, a qualidade dos textos que se lê para as crianças todos os dias. E esses gêneros também são variados. Então, uma hora ela vai ler um conto, outra hora ela vai ler um poema. Nós estamos, por exemplo, a semana que vem, nossa semana literária, onde uma semana durante o ano, para mim, é o melhor evento da escola, que é mais ainda se trabalha a literatura. Então, nós convidamos muitos autores para ir na escola. E esse ano nós fizemos uma escolha. Nós estamos trabalhando com as crianças contos de boca, que passam de boca em boca. Então, que são de autores que não são tão conhecidos por eles, que são desconhecidos. Então, nós começamos um trabalho assim, do que são contos de boca. E nós fizemos uma grande seleção de contos de boca. Enfim, nós estamos a semana inteira, vai trabalhar bem forte mesmo a semana que vem, com autores. Os pais também entram muito na escola para fazer essa leitura para as crianças. Convidamos muitos contadores de histórias de boca também. Então, a gente vai fazer um trabalho bem grande que termina na sexta-feira no Candonarra, que a gente faz na praça da Igreja da Matriz da escola. Então, a gente ocupa a praça da cidade, faz um grande evento. Então, nós começamos, por exemplo, estava falando dos gêneros textuais. No berçário, são cantigas, porque eles vão aprender essa oralidade, esse ritmo, a partir das cantigas, né? Já na turma 4 e 5, eles trabalham com listas, eles trabalham em todas as turmas, por exemplo, a partir da turma 3, nós temos mensagerias na sala, que são caixinhas de correio, então que as crianças são incentivadas a escrever cartinhas para os amigos. Então, eles têm, todos os dias eles podem escrever, eles escolhem para quem eles querem mandar as cartinhas. Em cima dessa mensageria, a gente coloca o alfabeto, nós colocamos as plaquinhas dos nomes das crianças, muitos post-its, muitos papéis de carta, canetinha, tudo para incentivar essa questão deles escreverem. No começo, eles começam desenhando, e é uma forma de escrita da criança, e depois eles já começam a se interessar pelas letras, porque eles já entendem que a carta e o bilhete, ele vai falar algo para a criança. Então, eles querem convidar para alguma coisa. Como se escreve isso? Porque eles já entendem que existe uma forma de se escrever. Então, é muito interessante. A criança, ela está no mundo letrado, então não tem como nós fugirmos disso. E que é muito diferente de você fazer uma memorização, essa decoreba de ficar no babebibobu, trabalhar por famílias silábicas que realmente não tem sentido. Então, a gente trabalha sempre a partir de um texto, porque a gente vai encontrar lá fora na sociedade textos. Então, nós temos, como eu estava falando, várias vertentes. Então, tem a leitura diária do professor, temos uma biblioteca na escola, tanto no infantil como no fundamental, com uma gama de livros enormes. Temos a ciranda de livro na sala também, onde as crianças levam livros de casa e eles fazem um rodízio, emprestam livros dos amigos. E temos leitura compartilhada, onde todos eles têm o mesmo livro, nós fazemos seleção no começo do ano. E aí, nesse livro de leitura compartilhada, a gente faz muitas propostas com aquela história. E lógico que essas leituras compartilhadas têm muito a ver com a projetação de cada turma. Então, sempre a literatura dando suporte aí para as pesquisas das crianças. Então, sempre tudo contextualizado. Com o cotidiano. O tempo todo. Porque também não pode estar descontextualizada uma história que eu vou contar que não tenha nada a ver com a pesquisa deles. Acontece. Porque, às vezes, eu seleciono uma boa história para aquela turma porque por literatura, por prazer, né? E porque eu acredito muito nessa literatura por prazer. E não trazer uma literatura que traga ensinamentos, né? Eu sou um pouco contra, assim. Penso muito como William Bremen, né, que diz que literatura é literatura, então precisa ser por prazer, né, por fruição. Então é nesse sentido que a gente... E engraçado, em tudo que você está falando, assim, desse caminho todo, eu fico pensando muito na nossa postura enquanto educadores, né, e aí quando você fala que, né, a sua coordenadora, que as professoras, elas fazem um processo de entender qual é esse livro. E eu acho que o livro ele precisa ser primeiro um deleite para essa professora, né? Assim, ela precisa se deleitar nisso, porque aí quando eu vou trazer isso para o meu grupo, de uma forma diferente. Muitas vezes a gente percebe que as professoras vão para essa roda de história, para essa contação de história, sem muitas vezes nem conhecer aquele livro. Exatamente. Então é quase que uma escolha estante, né? Tipo, gente, corre aqui. E aí pega o livro e aí como você pode ter essa entrega de fazer a criança gostar daquilo, se na verdade você nem conhece ainda. Exatamente. E tem muito disso. Às vezes eu não gosto de uma história e eu vou passar aquele meu gosto para a criança. Então isso é muito sério. Então eu também preciso gostar
eu também preciso me sentir bem lendo aquela história. Então, eu preciso gostar daquela história. Então, sem esse processo de um planejamento para ver qual história você vai contar, não existe esse trabalho. E muitas vezes esse processo com a história, ele não é planejado, né? Lá no planejamento da professora vem qual contexto ela vai fazer, não sei o que, aí chegam lá, roda de história. Pronto, é isso. Não tem um livro, não tem uma estrutura, ou se não, deixar a história sempre para o final do dia. Sim. Sempre. Isso é um absurdo, né? Porque, assim, a história, ela precisa estar como ponto principal. Sim. Ela faz parte do dia, né? E não no final do dia, quando não se tem mais nada para fazer. Então, eu vou contar uma história para passar o tempo, ou sabe? Para acalmar as crianças, né? Então, pois corre aqui, agora é a hora da história. E isso, né, é uma questão que eu fico pensando que se pouco nós damos importância para isso, como que nós queremos pensar, então, em crianças leitoras? Como que nós queremos pensar o processo de alfabetização se nós não nos dedicamos também, enquanto professoras, enquanto educadoras, a isso? Né? Então, quando a gente pensa esse estigma, né, a alfabetização na educação infantil, talvez seja algo que nós precisamos desmistificar e, na verdade, aprender sobre isso, né? Sabe o que eu vejo muito, Bruna? Na educação infantil existe um trabalho todo de repertório para essas crianças. Então, você vai, na verdade, repertoriar. Porque tudo que eles veem, por exemplo, as parlendas, né, que é um gênero da turma 3, as parlendas são algo que eles vão gravar de memória por conta do ritmo e é algo que você vai usar lá na frente, nas reescritas no primeiro ano. Porque aí é algo que eles já têm na memória. Porque você vai diminuir uma dificuldade da criança. Quando você manda ela escrever algo do nada, sem que ela saiba, a dificuldade é muito maior. Agora, quando você manda ela fazer uma reescrita de algo que ela já tenha de memória, isso se torna com uma só dificuldade. Ela só vai pensar na forma de escrever. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. Uma criança que só entra no primeiro ano, ele não tem esse repertório. Né? Então, o nosso papel na educação infantil em relação a esse letramento, ele é fundamental. Na verdade, né? Porque senão ele vai vazio para lá. Sim. E aí eu sempre faço que aí a dificuldade nesse momento mesmo, real, de alfabetização mesmo, ele fica muito mais difícil do que essa criança que já passou por todo esse processo, na verdade, desse letramento, dessa compreensão da função social da escrita, né? Elaine, e eu queria, para quem nunca ouviu esses termos que você trouxe no início, as pessoas podem achar que é só uma palavra solta no meio de uma frase, mas você falou duas expressões que, para gente que já conhece o seu trabalho, que também trabalha muito inspirado nisso, que são os gêneros de aproximação e de apropriação. Queria que a gente explicasse um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo a gente qual que é a diferença desse gênero de aproximação e de apropriação e como que isso é pensado assim, né? Por que existe um gênero de aproximação, de apropriação? Como que eu penso nessa grade de gêneros na hora que eu vou refletir sobre ela e construir ela, assim? Queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente. Na verdade, a aproximação foi o que eu falei lá no começo um pouquinho, que ele vai dar suporte para o ano seguinte, que é algum gênero que você vai aproximar, que você vai fazer leituras para as crianças no momento que o professor vai fazer essa leitura, para ele conhecer aquele gênero, para ele já ter algum tipo de contato com aquilo, porque no ano seguinte ele vai se apropriar. Então, o que quer dizer isso? Uma apropriação. Quer dizer que ele sabe a diferença, por exemplo, de um conto de fada e de uma receita. Entendi. Pensando na educação infantil, tá? Então, ele sabe a diferença, por exemplo, de um poema e de uma receita, de um poema e de uma parlenda. Então, é você mostrar a estrutura desse poema, desse gênero, né? Para ele saber a função social. Então, ele vai se apropriar. Então, aquilo é uma apropriação. Pensando lá no fundamental, na hora que a gente organiza essa grade de gêneros textuais, obviamente, você vai pensar nos conteúdos de gramática, né, de gramaticais que a criança precisa aprender naquele ano. Então, você vai fazer uma seleção dos gêneros que aparecem aqueles problemas, né, propositalmente, para você poder ter a oportunidade de trabalhar aquelas questões ortográficas e gramaticais, mas de uma forma contextualizada. Porque eu defendo só a questão da organização gramatical e ortográfica dentro da produção textual, e não ao contrário, né? Porque às vezes as escolas trabalham separadamente questões ortográficas e gramaticais, e quando a criança vai produzir um texto, ela não consegue aplicar aquilo que, na verdade, ela decorou.
né? Porque ela sabe aquelas questões, só que só para preencher. Agora, quando ela vai aplicar num texto mesmo, uma produção textual, ela não dá conta. Então, a gente precisa fazer o contrário, né? É a partir da produção textual é que aparecem os problemas e na hora da revisão é que nós vamos trabalhar essas questões gramaticais e ortográficas. Então, essa grade de gêneros, o gênero que ele vai se apropriar, por exemplo, num 4º ano, é um cordel. Né? Porque tem questões lá gramaticais que ele precisa aprender porque está na BNCC. Então, para isso ficar de uma forma contextualizada, para ter um sentido, né? Para ele entender, aí a gente faz essa grade que tem a ver. Então, na verdade, essa apropriação e aproximação é para dar suporte um ano para o outro, e a apropriação é que ele vai, no fundamental, ele vai saber escrever aquele gênero, vai saber o que é um cordel, escrever aquele cordel. E na educação infantil, ele compreende, ele tem essa visão e sabe as diferenças entre uma coisa e outra, porque não dá para a gente querer que eles escrevam lá no infantil. E tudo isso, né, eu acho que é importante, né? Claro, né? A gente lembrar que a Elaine começou falando do cotidiano, né? Então, mais uma vez, né? E aí é perceptível no trabalho que vocês fazem no Candor e por tudo que a gente conhece do seu trabalho, né? Também lembrar que esses gêneros eles estão nesse cotidiano de forma significativa. Então, não é, né, um momento de atividade para trabalhar de gêneros jeito nenhum. Né? Isso é bem importante você falar, Bruna, bem importante, porque óbvio que não é óbvio, né? Eu falo que nem tudo é óbvio, nem tudo é óbvio. Não, ele está inserido no dia a dia mesmo. Então, por exemplo, as crianças estão lá investigando sobre formigas, né? Então, aí eles vão inventar uma parlenda sobre formigas, entendeu? Então, é dentro daquilo que está acontecendo que eu vou trazer. Não é que eu vou parar tudo para fazer algo, não. Tudo se trabalha de uma forma interdisciplinar. A criança não vê as coisas divididas em caixinhas. Ele não sabe que esses projetos que as tempo todo. Têm, né? Ele não sabe que uma hora você vai estar trabalhando a linguagem matemática, outra hora você vai estar... A criança não tem disso, né? Principalmente lá no infantil. Então, é sempre tudo dentro da projetação, dentro de algo que tem um sentido para a criança, né? E aí, dentro desses gêneros, por exemplo, de apropriação, que é o que a professora vai ter ali um foco maior no sentido de que talvez um trabalho mais estruturado no sentido de uma sequência mesmo de propostas, né? E aí, esses gêneros, por exemplo, vocês elegem ali 2, 3 gêneros por ano em que vai ser um gênero de apropriação, seria isso? Sim, é isso. Nós elegemos, na verdade, um por bimestre, que é de apropriação, né? Até a turma 3, não. Até a turma 3 são 2 por ano, porque eles são muito pequenos ainda, eles têm contato com muitas coisas, mas são 2 por ano, né? Entendi. Agora, a partir da turma 4, sim, é um por bimestre. Entendi. E aí, a partir disso, a professora pensa nessas possibilidades, como você deu o exemplo do agora, dia a dia. de fazer uma parlenda a partir de um tema que eles estão investigando. Do dia a dia mesmo deles, do dia a dia deles. Entendi. E algo bem fluido, sabe? Algo natural, que parta ali do cotidiano, do quintal deles, é isso. E nesse algo que é natural, né? Volto uma das suas primeiras falas no nosso encontro, né, na abertura de hoje, que é sobre a questão desse cotidiano e que quando, né, se vocês visitarem o Espaço Candor, se vocês visitarem a página, vocês vão ver que existe uma preocupação muito grande com a organização desses espaços. Muito. Não é? Muito. E é lindo ver isso, porque eu vejo como um respeito às crianças. Total. Um respeito à aprendizagem dessas crianças, né? E não dá para pensar, inclusive, a alfabetização fora do planejamento e da organização desses espaços, né? Porque é por meio desses ambientes que a gente vai ter ali as proposições dessas aprendizagens. Total. Né? A gente enxerga de verdade esse espaço como um terceiro educador, né? E essa organização, ela faz parte de uma ética que nós temos com a criança. Sim. Né? Então, a estética é muito importante, né? A beleza do lugar é bem importante, só que por trás da estética precisa ter uma ética. A ética no sentido de ter uma intencionalidade em cada lugar que você organiza para a criança, porque é o espaço que vai convocar essa criança para a pesquisa. É o espaço que também vai ensinar essa criança, né? Então, o espaço está em primeiro lugar, realmente. Essa organização precisa acontecer. Se eu saio de um ambiente, eu preciso deixar aquele ambiente organizado. Isso faz parte de um dos eixos da nossa escola, né? Porque sem uma organização de uma forma intencional nesses espaços, a criança realmente não aprende. E eu penso muito que isso facilita também a vida do educador, né, Bruna? Porque você não precisa estar em todos os espaços ao mesmo tempo,
tempo e as crianças também não precisam fazer a mesma coisa todos ao mesmo tempo. Não. Se você organizar bem esses espaços, as crianças conseguem, dão conta de trabalhar autonomamente. E a gente percebe muito isso. A gente dialoga com várias escolas, né, Bruna, do Brasil e algumas escolas que a gente orientou em relação a essa questão da organização dos espaços. Um dos feedbacks que a gente teve foi isso, assim, de como depois que elas organizaram os espaços, como que as ações das crianças mudaram. Então, antes elas tinham que ficar lidando com conflitos, separando, né, assim, lidando com problemas que as crianças se organizam naquele espaço de forma autônoma e aquele professor fica ali realmente naquele papel de um suporte, de uma mediação, de um apoio nas necessidades que aquela criança tem, né? E no papel de uma escuta, né? Que a gente acredita tanto nessa escuta atenta, nessa observação, nesse registro. Ele está em um dos espaços justamente que ele elegeu naquele momento para ter o foco, que são as escolhas dele, para ter o foco de observação e dessa escuta, que é isso que vai dar subsídio para ele caminhar com o resto, né? Então, e se você trabalha com todos ao mesmo tempo, você não tem tanta qualidade como trabalhar em pequenos grupos. E essa organização do espaço, quando a gente olha para a perspectiva da alfabetização em si, né, na educação infantil, a gente percebe que quando você traz o exemplo da mensageria, e aí que você conta que tem disponível, né, para as crianças diversos tipos de papéis, riscantes diversos, post-its, né, envelopes para carta, isso traz muito, né, reflete muito uma visão de criança, que é dessa criança que não precisa depender desse adulto para ditar quais são as letras que ela vai escrever. Uma criança potente. Potente, exatamente, né? Então, os exemplos, né? Você contou da mensageria, um ponto da literatura. Tem algum ponto assim que você possa trazer, né? De como que vocês vão pensando esse espaço para que eles possam ser ambientes alfabetizadores nesse sentido? Como eu falei, em todos os lugares tem muitos livros. Se for na nossa cozinha experimental, tem vários livros de receita e tem receitas que as crianças fizeram também e escreveram do jeitinho deles e que eles elegeram como as melhores receitas. Então, isso sempre chama a atenção da outra criança que está chegando nessa cozinha experimental. No refeitório, nós temos uma lousa que todos os dias as crianças que servem o cardápio do dia, né? Tanto do almoço como dos lanches. Então, em todos os ambientes tem escritos, porque essa criança precisa ver. Nós temos documentações pela escola toda também, e está escrito, e o tempo todo eles perguntam, o que está mesmo escrito aqui? É muito lindo, porque eles se veem nas documentações, né? E eles sabem que ali tem uma narrativa, eles já conhecem essa narrativa. Então, aí eles também perguntam sobre essa escrita. Então, as crianças, desde muito pequenas, eles já entendem a função social da escrita. Eles sabem que existe uma forma de escrever. E a gente não pode subestimar essas crianças. Um último ponto, Elaine, que eu acho que está relacionado a uma das perguntas que a Bruna fez, que é de quando começa esse processo de alfabetização, e você falou, né, lá desde os bebês. E acho que é muito importante falar sobre isso, porque as escolas, normalmente, os professores, muitas vezes pensam que a alfabetização começa quando vem a escrita. Total. Né? Então, assim, quando a criança já dá conta de escrever o nome dela, ou escrever uma letra, ou quando a criança faz uma distinção do que é uma letra e um número. Então, a gente quase que cria aqueles padrões, né, de observação desse professor e acredita que dali é que começa esse processo de alfabetização. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, o processo de alfabetização na minha escola começa com 4 anos, né? E, na verdade, a gente sabe que, na verdade, desde que essa criança chega no mundo, ela já está absorvendo essas informações, né? Então, é muito importante isso, né? De perceber que desde o berçário, essas crianças, de alguma forma, já estão vivenciando essa experiência, né? Outro dia eu fui numa livraria só para fazer seleção para os bebês de livros. Porque é isso, eles precisam e eles merecem, né? Sim. Então, que tipo de livro que eu quero escolher para esse berçário, sabe? O que eles estavam precisando, qual é a pesquisa deles. Então, eu fui atrás de livros para berçário. E muitas vezes os livros de berçário são aqueles de capa dura que os meninos podem quase mastigar e que não vai estragar. Ou então, no máximo, aqueles livros sensoriais que tem a pele do coelho, a pele da tartaruga. Ou quando vai contar, né? Aí olha, esse não pode pegar. Ou é tipo, olha, devagar, né? E o livro vira quase um objeto assim, intocável. Intocável, né? e é absurdo, né? Hoje tem uns livros maravilhosos de literatura de bebês, assim, tem um que eu trouxe assim que ele abre inteiro na mesa e ele tem umas partes que são espelhos de acrílico. Então legal, as crianças deitadas no chão, elas se olham ali. Nossa, outro dia eu estava observando as crianças com os livros que eu tinha comprado. Eu fiquei, assim, encantada, né? Apaixonada, porque o quanto que eles estão lendo aqueles livros, né? E o quanto é importante essa qualidade de livro para um bebê.
Com certeza. Então, começa o letramento já desde o berçário, né? E a importância também desse professor ter esse espírito de leitor, de como virar uma página, né? Postura mesmo de leitor. Essa postura ele está passando para a criança desde o berçário. Então, isso é muito importante. Com certeza. Bom, nossa, um encontro com muitas inspirações. Acho que coisas muito importantes. Acho que a gente vai precisar fazer parte 2. Já pensou em falar de cada turma mesmo? Ia ser uma delícia, né, Elaine? Mas a gente quer te agradecer muito por estar aqui em Belo Horizonte com a gente, presencialmente aqui. E foi um prazer, realmente, ouvir você, ver você mais uma vez. Pra gente é sempre um presente receber você aqui. Eu que agradeço, comer meninas. Um pãozinho de queijo. Ai, que delícia! Eu que agradeço. Muito obrigada aí pela oportunidade. E seguimos juntas. A Elaine não toma café, você sabe, né? Não, tomo. Tudo bem, tudo bem. A Bruna te perdoa. A Bruna toma uma garrafa pra você. Eu tomo uma garrafa pra você. Mas a prosa foi boa. Não toma café, gente, mas a prosa foi maravilhosa. Foi ótimo, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada Até mais, vocês. pessoal. Até mais.